Existe um ditado que é um clichêzão que você já ouviu tantas vezes, que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Porém, o acerto divino muitas vezes é traduzido por histórias tristes e de grande sofrimento, que mesmo mediante os nossos questionamentos de por que eu precisei passar por isso, nos confortam com o passar dos anos e nos elucidam a enxergar a vida sob um novo prisma. Histórias estas que, infelizmente, precisam acontecer para serem escritas, registradas e, assim, perpetuadas para que tantas outras histórias de vida sejam modificadas e que o drama, a dor, não voltem a acontecer. Quando esse quadro foi criado, aqui, com sua estreia em março do ano passado, quase um ano, nós tivemos o prazer, o privilégio de receber a grande escritora e imortal Lígia Fagundes Telles. O nosso desejo era de estreá-lo com a nossa convidada de hoje. O convite esse que, em virtude da sua agenda, somente quase um ano depois, 10 para 11 meses depois, foi possível concretizar essa história. E a sua história, lamentavelmente, não é das felizes. Pelo contrário, é uma das mais terríveis de violência contra a mulher. Tal a barbaridade que o fato causou à sociedade brasileira e a transformou em exemplo de luta. Uma mulher que literalmente escreveu seu nome na história da justiça brasileira, sendo transformada em lei. Sua história, eu vou contar. Era uma vez uma cearense, farmacêutica, bioquímica, formada pela Universidade Federal do Ceará e mestre em parasitologia pela USP. Como toda moça, ela escolheu o marido com quem teve 3 filhas, imaginando que seria feliz para sempre e jamais que ele seria seu algoz. No entanto, a história encantada, da noite para o dia, se transformou em uma história de terror. Após inúmeras agressões e humilhações por parte dele, em 1983, ela teve seu sono interrompido por um tiro enquanto dormia. Na época, ele ainda tentou alegar que foi um assalto. O resultado desse delito, ela ficou paraplégica. No entanto, a sua dor ainda não tinha acabado com suas limitações físicas. Quando voltou do hospital para casa, mesmo paraplégica, ela continuou a sofrer com as agressões do marido, culminando com mais uma tentativa de assassinato, quando ele tentou eletrocutá-la embaixo do chuveiro. Mesmo com todas as suas limitações e completamente abalada psicologicamente, com a brutalidade dessa magnitude, ela buscou ajuda. E com uma autorização judicial, conseguiu deixar a casa em companhia das 3 filhas. Começou aí, então, a sua luta por justiça contra o seu agressor e a favor de tantas outras mulheres que são agredidas, humilhadas e maltratadas por seus companheiros diariamente, ainda nos dias de hoje. E decidida a mudar essa história de terror, ela transformou sua existência na luta pelos direitos humanos das mulheres que sofrem com a violência doméstica. Em 2001, conseguiu que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, condenasse o Brasil por negligência e omissão pela demora na punição do seu agressor. O reconhecimento pela sua luta veio em 2006, quando seu nome virou lei, pelas mãos do presidente Lula, a Lei 11.340, que cria mecanismos para coibir a violência familiar contra a mulher e prevê que os agressores sejam presos em flagrante ou tenham prisão preventiva decretada. Além disso, aumenta a pena máxima de 1 para 3 anos de detenção e acaba com o pagamento de cestas básicas, como acontecia anteriormente com os agressores. No Grandes Mulheres dessa noite, o meu prazer não poderia ser maior em receber uma mulher que é um exemplo. A sobrevivente, Maria da Penha Maia Fernandes,
a nossa mulher-lei, Maria da Penha. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Obrigado pelo que você falou comigo em off. Né? Eu que agradeço. Das horas boas e inocentes das nossas vidas. Isso. Obrigado por ter vindo, querida. Eu estou muito contente. Maria da Penha, você sempre foi uma mulher linda, cheia de sonhos, e tropeçou numa paixão. Você acha que a paixão pode mudar tudo? Vou te colocar a minha posição. Não foi uma paixão cega. Quando eu conheci o meu agressor, eu estava fazendo pós-graduação na USP e ele era um bolsista. Parasitologia que você fez. Isso, em análises clínicas. E ele pertencia ao meu círculo de amizade de estudantes de pós-graduação. E aí a gente, como amigo, começou a se relacionar, então eu posso lhe dizer que eu não estava cega. Ele era realmente uma pessoa agradável e muito querida pelos amigos. Tanto é que eu tinha uma amiga da Paraíba que a mãe dela sempre passava, às vezes, um mês com ela no pensionato onde a gente morava. E ela dizia assim, eu queria tanto que a minha filha tivesse um marido igual ao seu. Porque uma pessoa amiga, né? E nisso aí o nosso relacionamento correu bem, graças a Deus, nesse período, né? E eu pensei que eu tivesse achado a sorte grande. A minha sorte grande, né? Tirado a sorte grande. E essa alegria se manteve por um período até o nascimento da minha segunda filha. E nesse momento ele se transformou totalmente. Com o passar do tempo e com as agressões e tudo mais, então eu cheguei à conclusão de que ele era uma pessoa boa porque estava necessitando da sua naturalização, e exatamente no momento em que a minha segunda filha nasceu, coincidiu com a obtenção da naturalização dele. Então, a partir daí ele mostrou a verdadeira face dele. E em 1983, para você ter uma ideia, não existia nem delegacia da mulher no país. A primeira delegacia da mulher foi criada no ano de 1985 aqui em São Paulo. E a mulher vítima de violência doméstica, quando ela era assassinada, a sua honra era enlameada pelos operadores do direito para poder absolver o agressor, né, o que cometeu um crime contra a mulher. E diante disso, as mulheres se calavam e tinham recurso da reza, das promessas e de aguentar, porque não tinha outra saída. Porque no momento em que uma mulher, como ainda hoje acontece, procurava uma separação litigiosa, então ela era assassinada e os defensores, os operadores do direito, diziam que aquilo ocorreu pela violenta emoção, que ele não suportou a separação e que num ato translocado, né, tentou contra a vida da mulher. Isso essas frases eram o que se ouvia nos casos que as mulheres que não estavam aguentando conviver com seus maridos tentavam se separar. Eu imaginei, quando você começou a falar do início do seu namoro, que não tinha nenhum sinal de agressividade, muito pelo contrário, que talvez tivesse transformado num psicótico. Mas existe uma contrapartida em que você diz que a verdadeira personalidade dele foi desnudada no momento em que conseguiu um objetivo alcançado. Me passou pela cabeça, acho que de todo mundo, que ele era uma pessoa ciumenta, que tinha ciúme de você, sei lá, dos amigos. Não sei, os seus amigos não eram contra a relação, pelo contrário, você contou inclusive que uma das mães da sua amiga disse que queria ter um genro igual ao seu. É engraçado isso, né? Porque em algum momento você pensou em sair dessa relação? Tentei sair.
Tentei sair. Com medo de que alguma coisa mais grave pudesse acontecer, né? Não, eu não tomei uma atitude drástica de entrar a pedido de separação litigioso, porque eu temia ser assassinada. Pelo que eu lhe falei, sim. E as 3 meninas também, que eram um agente complicador. Porque é o seguinte, você vê que na época em que mais ou menos aconteceu isso comigo, foi na época que o Doc Street matou a mulher, foi na época em que o Lindomar Castilho assassinou a sua mulher. E isso eu tomei para mim como exemplo, porque alegou o ciúme, né? O ciúme assim, de não poder viver sem aquela mulher e teve o deslocado ato de matar, assassiná-la, né? Então, eu já havia conversado com ele, olha, se a gente não está dando mais certo, por que é que a gente se separa? E ele sempre desconversava e dizia, deixe de besteira, né? Isso fazia com que você acreditasse, na verdade, que ele passava por um momento difícil, até a tal psicose ou neurose que eu citei aqui, e que ele amava você, que iria mudar? Passou pela tua cabeça isso, não? No começo, sim. Tá. No começo, sim, porque a gente quer, Rony, que aqui aquela pessoa volte a ser o que ela foi pra gente, né? Volte a ser aquela pessoa que dava prazer, que era companheiro, né, dividia tarefa, tudo isso. E, no entanto, eu não consegui mais isso de volta. Então, chega um momento que quando você tenta e não consegue, você fica amargurada, né? E você não sabe o que fazer. Porque se naquele tempo existisse a lei de hoje, né? A lei que veio exatamente não para punir os homens, porque nós temos homens maravilhosos que, inclusive, para garantir o futuro para suas descendentes, lutam pela verdadeira aplicabilidade da lei. Né? Mas se naquele tempo tivesse a lei, eu teria pensado nisso. Por quê? Porque eu ia ser protegida, a violência ia ser prevenida, ele poderia ser preso em flagrante ou ter uma prisão preventiva decretada por ele estar me ameaçando. Mas não existia nada disso. Uma coisa curiosa que me espanta muito nessa história, ainda bem, é o seguinte. Depois da barbárie que esse cidadão cometeu, você voltou a morar com ele. Você foi do hospital e voltou para casa. Sim. Eu voltei para a casa da condição. Primeiro de tudo, eu estava hospitalizada no SARA. Eu passei 4 meses no hospital por conta da lesão. Os 2 primeiros meses, muito mais críticos, foi no hospital de Fortaleza. E depois consegui uma vaga no hospital SARA para reabilitação. Tá. Então, no momento em que eu tive alta, ele chegou no SARA, né? E me apanhou para trazer para Fortaleza. E no momento em que eu vou para Fortaleza, ele não queria que eu entrasse em contato com a minha família. E eu fiquei em cárcere privado mais ou menos uns 10 dias, a 15 dias. Fiquei em cárcere privado, proibida de ver minha família, de telefonar para a minha família, alegando ele de você precisa ser forte para saber vencer essa etapa por você mesma. E você não precisa de familiares perto de você. Sou eu que vou lhe dar o apoio. Entendeu? Então, nesse momento, eu fiquei realmente em cárcere privado. E a versão que ele tinha sido autor do crime ainda não tinha sido comprovada. E, no meu entendimento, teria havido um assalto, porque foi isso que ele contou. Entendo. E a história ficou sendo essa. Entendeu? Entendi. Então, eu só consegui sair do cárcere privado, inclusive assim, com todas